Tá no ar, confere lá para mim se tá aparecendo no teu YouTube aí. Vamos lá agora. Muito bem, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem aí, né, Renato? Ainda tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo perfeitamente, Rubens. Vamos dar mais uns 4 minutinhos e nós já começamos. Vamos começar pontualmente aí. Boa tarde, Marcos. Doutor, você acompanha também pelo YouTube? Não, porque no YouTube vai ter um delay, sabe? Mas eu vejo aqui quem entra e senão ele acaba dando microfonia, né? Lá no YouTube eu vi que tinha 8 pessoas, aqui eu não vejo quantas pessoas tem. Tem 10 agora. Tá bom. Eu tô vendo aqui, mas tá mudo para não dar microfonia. Ah, entendi. Eles já estão ouvindo a gente, não? Se alguém puder escrever no chat aí se tá ouvindo. Tá no cantinho lá em cima, ó, tem 13. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a participação de quem entrou, ouvindo e vendo bem. Beleza, o Sérgio já confirmou que está ouvindo bem. Eu já fiz alguns testes hoje, aí o pessoal até viu. Nós vamos passar alguns vídeos e os vídeos ficam meio cortadinho por deficiência de velocidade da internet, mas o que importa são os conceitos aí, tá certo? A nossa previsão aí é no máximo, eu vou fazer uma apresentação de 20 minutos. Primeiro a gente vai se apresentar e depois a gente vai abrir para discussão. A previsão nossa é durar no máximo aí 45 minutos, 1 hora. Perguntas pelo chat, a gente vai tentar responder. Ou depois tem o meu e-mail ali no vídeo, se alguém quiser algum material específico. Ó, Vlamir, Ivaldo, Marcos, Sérgio, Luan. Daqui a 2 minutinhos a gente começa para ser bem pontual aí. Boa tarde, Nelson, Wilson. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira live de muitas aí, né, doutor, né, ô Rubens? Isso. Nós estamos testando a nova tecnologia e, se funcionar, a ideia é a gente replicar isso, fazer um bate-papo aí de vez em quando, tá certo? Para a gente também é novidade, esperamos que tudo corra bem, principalmente na questão da apresentação. Eu já vi que alguns vídeos meio pesados fica com exibição meio cortada, mas depois esses vídeos estão no YouTube, aí dá para ver com mais calma lá, tá bom? Boa noite, Luiz Henrique de Concórdia. Esperar cravar 18 horas aqui, nós já começamos. Às 18 horas, então, pessoal. Vou me apresentar rapidinho aí, conheço muito dos senhores, mas eu vi que tem gente nova, entrou o Reginaldo agora. Meu nome é Rubem Penteado de Mello, sou engenheiro mecânico, minha área de especialidade é dinâmica de veículos pesados, trabalho especialmente na prevenção de tombamentos. Hoje nós vamos
passar uma apresentação bem rápida, 20 minutos, para a gente entender por que um caminhão tomba e quais são as medidas preventivas, tá? Junto comigo aí, que promoveu, tá o Renato, ele vai se apresentar, e depois, daqui a pouquinho, a gente começa aí. Fala aí, Renato. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato Fialho, né? Sou especialista em gestão da segurança viária, né? Eu tenho experiência aí de 15 anos no transporte, e sempre ouvi essa dor, né? Todas as vezes que a gente vai em um acidente e vê o caminhão tombado, é muito triste para todos nós. E eu fui, nesses 15 anos, trabalhando alguns parâmetros para que não ocorra o tombamento. E dessa forma, eu consegui alguns resultados. E a última empresa que eu prestei consultoria, a gente ficou mais de 50 milhões de carnes sem tombar, mais de 1.000 dias sem tombar, rodando diariamente em todas as rodovias do país. E recente eu comecei a ver aí, conversei com o Rubens, que os tombamentos voltaram. De uma hora para outra, grandes clientes falando, poxa, ontem mesmo estava conversando com 2 transportadores, eles tombaram o caminhão no mesmo dia, o caminhão deles tombaram no mesmo dia. Eu estou com um outro cliente que eu estava atendendo hoje, tiveram um tombamento, 2 tombamentos em menos de um mês. E o tombamento, ele sempre é um acidente grave, um acidente que o potencial dele é de fatalidade, é um potencial, um dos acidentes que pior pode ocorrer dentro de uma transportadora. Né? Então, eu sou técnico em segurança do trabalho, sou advogado, tenho pós-graduação em gestão de empresas e estou fazendo um mestrado em sistema de gestão integrada, né? Justamente para falar de quê? Falar de como essas boas práticas no transporte transformam a vida das empresas, melhoram a marca das empresas, como que as empresas elas usufruem dessas boas práticas, melhorando a sua marca, e como que isso transforma a vida dos condutores, inclusive da família dos condutores, quando são bem implantadas essas boas práticas. Então, a ideia hoje é bater um papo aí com o Rubens sobre prevenção a tombamentos aí, tanto na parte da rodovia, quanto na parte de gestão, né? Nós combinamos, o Rubens, que é o técnico da área, vai falar um pouco de rodovia, falar por que o caminhão tomba, e eu vou dar algumas dicas aí de gestão. O que fazer na gestão para você não ter tombamento? E da onde que eu já investiguei, quais os principais fatores que levaram a tombamento na gestão. Bacana? Obrigado aí a todos aí por estar participando aí com a gente. Muito bem, pessoal. Então, eu vou começar rapidinho aqui, mostrando os conceitos de por que tombamento é considerado o acidente mais frequente na rodovia brasileira. Tombamento é um dos acidentes mais comuns e que traz consequências mais graves. Em ciência, entender um fenômeno é ter capacidade de predizê-lo. Entender como ocorre o tombamento é fundamental para você conseguir evitá-lo. Se você acha que o tombamento é uma obra do acaso, que o motorista levou azar, era o dia dele, você não consegue entender por que um caminhão tomba, não consegue prevenir o tombamento. Tombamento é o acidente mais comum e responsável por quase 50% dos óbitos dos motoristas profissionais. Dos acidentes cuja vítima fatal é o motorista do caminhão, 45% são tombamentos. E o tombamento tem uma característica que vocês vão aprender hoje. 90% dos tombamentos que nós acompanhamos são acidentes solitários. Não tem segundo veículo envolvido. Apenas 10% dos tombamentos são frutos de outras colisões, mas 90% são absolutamente solitários. Então, tombamento para o lado direito, se o motorista tiver de cinto, ele tem chance de escapar. Tombamento para o lado esquerdo, como desta imagem que vocês estão vendo, dificilmente o motorista não vai se ferir. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Obviamente que ele tem que estar com cinto de segurança, mas mesmo com o cinto no tombamento para a esquerda, ele vai se machucar, porque o cinto não impede que o motorista escorregue pela lateral e vá de encontro ao guarda-reio, como nessa foto, ou à pista, ao asfalto, ou junto com o barranco. Então, mesmo com cinto, haverá ferimentos no condutor. Observem como o guarda-reio cortou a cabine desse veículo. Então,
Por isso que é importante entender por que um caminhão tomba. A diferença fundamental para um automóvel é que quando o motorista exagera na velocidade em um carro, primeiro o automóvel avisa, entre aspas, cantando os pneus, depois derrapa, e se encontrar algum obstáculo, um meio-fio, um buraco, o automóvel pode tombar. Estou falando um automóvel convencional. Exceto o Kombi Jeep, todos os outros derrapam antes de tombar. Mas caminhão carregado é diferente, ele sempre tomba antes de derrapar. Nós nunca vamos ouvir um caminhão carregado cantar os pneus na curva. Como é que o caminhão avisa, entre aspas, que o motorista exagerou na velocidade? Iniciando um processo de transferência de peso. Como é que ocorre a transferência? Este caminhão da imagem vai entrar na parede para a esquerda. No momento que ele entra para a esquerda, ocorre uma transferência do peso do lado de dentro para o lado de fora. O peso do lado de dentro da carreta e do caminhão começa a ser reduzido lá de dentro da curva. E aí começa a transferir para o lado de fora. Tombamento é um acidente de transferência de peso. A partir desse momento, mais peso transfere para o lado de fora, o pneu cede, levanta os pneus da carreta, depois a tração do cavalo, por último, o eixo dianteiro. E vai acontecer o tombamento. Por isso é um acidente comum. Se o motorista entrar na curva acima da velocidade segura, esse processo vai começar. Antes de entrar numa curva, ele tem pesos quase iguais dos dois lados. Quando ele entra numa curva, dependendo da velocidade, o peso começa a diminuir do lado de dentro, curva para a esquerda, o lado de dentro é o lado esquerdo, e começa a transferir para o lado de fora. Nesse momento, se o condutor se assustar, pisar no freio, este pneu aqui do lado interno da curva arrasta, trava, e o pneu do lado externo da curva não trava. Por que ele não trava? Porque ele está com o dobro do peso. E sempre vai começar pelo eixo mais traseiro. No conjunto cavalo e carreta, sempre levanta os pneus da carreta primeiro, depois a tração do cavalo e, por último, o eixo dianteiro. É irreversível, o motorista não consegue reverter mais quando levanta a tração do cavalo. Enquanto levanta só os pneus da carreta, ele tem alguma chance de escapar do tombamento. Então, observe nesse vídeo, ele vai cortar um pouquinho, mas depois eu vou deixar no YouTube para os senhores, como vem uma carreta branca atrás dessa vermelha. Notem aqui, eu vou parar o vídeo, observe como os pneus do lado de dentro da curva estão levantados e o motorista não percebe. Qual foi a causa deste levantamento? Transferência de peso em função da aceleração lateral causada pela velocidade, zerando o peso do lado de dentro da curva, levantou os pneus e ele só não tombou porque não levantou a tração. Observe novamente. Vejam lá, ó, ele está em uma velocidade um pouco acima, observe como ele faz a curva inteira com o pneu levantado. Então vejam que quando a gente encontra uma marca de pneus travados numa curva, só do lado de dentro, motorista leigo, motorista de automóvel, passa por essa imagem e pensa assim, passou um caminhão aí, só tinha freio do lado direito. Agora o senhor já sabe que passou um caminhão aí, ele transferiu o peso para o lado de fora da curva, o lado esquerdo, e o lado de dentro, que ficou sem peso nenhum, faz a curva inteira com o pneu travado, porque ele acionou o pedal de freio. Então, tombamento é um acidente de transferência de peso. Observem esse caminhão. Por muita sorte, ele não tombou. Vejam agora novamente. Vai passar um furgão, ele excede na velocidade. O segredo é você não deixar o condutor entrar nessa situação. Vai levantar o pneu da carreta, a tração do cavalo, um acidente grave vai acontecer. 90% dos tombamentos são dessa maneira, não tem segundo veículo. Lá no fundo vai virar uma carreta silo de cimento. Observem, ele vai fazer uma curva para a direita, ele exagera na velocidade, levanta os pneus da carreta, a tração do cavalo, por último o eixo dianteiro. Tombamento para a esquerda, motorista escorrega por dentro do cinto e vai para o asfalto. Se tombar em cima do guarda-reio, fatalmente vai ter lesão ou óbito. Vejam, um veículo um pouquinho mais alto que o outro, novamente a mesma sequência, levanta o pneu da carreta, tração do cavalo, e ele vai embora.
Por isso que a gente diz que é um acidente solitário. E o que provoca isso? A chamada aceleração lateral. Cada caminhão, cada carreta tem o que a gente chama de SRT. É a abreviatura em inglês de Static Rollover Threshold, é o limiar de tombamento. Se o motorista entrar na curva com determinada velocidade e atingir esse valor de SRT, fatalmente ele vai entrar naquele processo. O SRT depende da bitola dos caminhões. Todos os caminhões, a maioria no Brasil, exceto as pranchas, caminhão normal tem a mesma bitola, porque a largura é a mesma, 2,60, e aí depende do tipo de suspensão. Então, por exemplo, um caminhão 4x2 pode tombar com 0,42G, já um bitrem pode tombar com 0,3G, e assim por diante. Então, eu sabendo a altura do centro de gravidade e o tipo de suspensão, eu sei quanto precisa para tombar um caminhão. E quando tomba? Se ele entrar na curva com uma velocidade tal, ao quadrado, divididos pelo raio da curva, e eu divido por G, 9,81, apenas para dar o resultado em G, se esse valor da aceleração lateral na curva se igualar a esse SRT, que é o limiar de tombamento, aquele processo vai começar. Vai zerar o pneu do lado de dentro, vai levantar o pneu da carreta, a tração do cavalo, e ele vai embora. Por isso que se eu souber o raio da curva, e eu souber qual é o caminhão que vai passar nela, eu sei qual é a velocidade que vai fazer com que o caminhão entre no processo de tombamento. Eu só preciso conhecer o caminhão e só preciso conhecer o raio da curva. E quais são os pontos críticos? Trevo, alça de acesso, retorno e rotatória. A grande maioria dos tombamentos ocorrem abaixo de 60 km por hora. A grande maioria dos tombamentos não são de alta velocidade, são de baixa velocidade. Por quê? Por causa dos pontos críticos, saída de rodovia, entrada de rodovia, alça de acesso, retorno e rotatória. Por isso, a regra que a gente sempre diz para o motorista é não siga as placas. Quem é que falou para os senhores que placa de velocidade na rodovia vale para caminhão carregado? As placas estão ali definidas para os automóveis. O motorista de caminhão tem que ajustar a velocidade de acordo com as características do seu veículo. Nós temos que lembrar que as regras de sinalização rodoviária no Brasil foram trazidas dos Estados Unidos, de um livro chamado Green Book, da década de 50, quando o maior peso bruto no Brasil era 32 toneladas. Hoje nós estamos com 74, indo para 91, e ainda as placas são as mesmas. Por isso nós temos que corrigir para que o motorista não erre na velocidade. Esta é uma placa americana, veja que eles põem 40 milhas por hora para um automóvel sair de uma alça de acesso, e eles põem aqui 35 milhas por hora, 5 milhas a menos, praticamente 10. Então, nossa regra é muito simples. Nos pontos críticos, trevo, alça de acesso, retorno e rotatória, 10 km a menos da velocidade da placa para caminhão carregado, cavalo e carreta carregado, e 20 km a menos para CDC. Estou dirigindo um bitrem, um rodotrem, a placa é 40, eu vou entrar 20. A placa é 60, eu vou entrar 40. Se a placa é 80, eu vou entrar 60. 20 km a menos para o CVC, 10 km a menos para o conjunto convencional e caminhão. Outros pontos críticos. Sequência de curva em forma de S. Uma curva para a esquerda, logo depois uma curva para a direita, ou vice-versa, faz com que o movimento lateral da carreta entre em fase com o volante. Puxa o volante para a esquerda, a carreta inclina para o lado de fora da curva, feixe de mola faz voltar e o motorista descendo. Lá embaixo, na segunda curva, a carreta está inclinada, porque o feixe de mola fez ela passar do ponto, a carreta está inclinada para o lado esquerdo e o motorista puxa o volante para o lado direito. Tivemos tombamento nessa condição a menos de 30 km por hora. Menos de 30 km por hora, carga líquida, você pode provocar o tombamento numa sequência de curva em forma de S. Então, note numa estrada, quem vai fazer rotograma pode identificar essas sequências de curva. Curva para a direita e logo a seguir uma curva para a esquerda. E aí o tombamento nesse exato ponto que eu tirei a fotografia. Observe que alguns tombamentos acontecem em reta por causa da manobra brusca. O caminhão não admite duas manobras sequenciais em direções opostas. Observem essa betoneira, ele puxa o volante para a esquerda, depois ele puxa para a direita e ele vai tombar. O tombamento foi provocado pelo segundo movimento no volante. Então, nós temos que treinar o nosso condutor, desviou de um veículo na pista, ou de um pedestre, de um ciclista, tira o pé do acelerador e freia. Não é para tentar voltar para a pista dele. O retorno para a pista dele, a segunda manobra do S, a segunda perninha do S, vai provocar o tombamento. Observe numa pista.
Segundo risco, então, que eu já citei, é a questão do volume parcial. Por que o volume parcial é perigoso? Porque nós já aprendemos hoje que o tombamento é um acidente de transferência de peso. Quando o tanque não está cheio, quando você faz uma curva, o líquido sobe na parede do lado externo da curva e transfere mais peso do que o normal para o lado externo. Transferir o peso do lado interno para o lado externo, o veículo vai entrar no processo de tombamento. Por isso que nós temos que ter regra. No Brasil, infelizmente, nós não temos regra. Nós sugerimos sempre a regra 80-20. Observe nesse vídeo, num tanque transparente, como o líquido balança dentro do tanque. Muita gente me pergunta assim, mas o meu tanque tem quebra-onda. Quebra-onda não impede movimento lateral. Quebra-onda apenas impede o movimento para frente e para trás. Reduz o movimento para frente e para trás, mas não impede o movimento lateral. E aí o pessoal nos Estados Unidos estudou, estabeleceu uma linha de segurança, a linha verde, dizendo que um SRT seguro é 0,35G, agora você já sabe o que é SRT, limiar de tombamento, e aí fizeram uma linha de limite de segurança, e aí descobriram que um tanque não pode andar com menos de 80% do seu volume nominal ou com mais de 20%. Então, esta faixa intermediária, entre 20 e 80, o tanque tomba com uma aceleração lateral, vocês estão lendo aqui, rollover threshold, aceleração lateral, para tombar vazio 0,8, nós sabemos que o coeficiente de atrito do asfalto é 0,7, então o caminhão carregado, o caminhão vazio não vence, o caminhão vazio pode escorregar antes de tombar, mas o caminhão carregado nesta ponta, 100% cheio, precisa de apenas 0,4, 0,45 para tombar, mas na faixa intermediária, com volume parcialmente cheio, pode tombar com 0,25G. Ou seja, é mais perigoso transportar carga num tanque preenchido apenas com 50% do que totalmente preenchido. Então, nós não temos essa regra no Brasil, nós criamos como sugestão a regra chamada 80-20. Acima de 80% do volume cheio, a massa do líquido é grande, mas o espaço para o líquido se movimentar é pequeno. Por que acima de 80% é mais seguro? Porque a massa de líquido é pesada, mas tem pouco espaço para ela se mexer lateralmente. Abaixo de 20, o líquido que está lá dentro tem muito espaço para movimentar, mas a massa do líquido é pequena para afetar a estabilidade. Mas na faixa intermediária, entre 20% e 80%, especialmente entre 40% e 60%, o espaço para movimentar é grande e o peso do líquido é grande, transferindo mais peso do que o normal e provocando o tombamento do veículo. Para quem quiser procurar, isso está no código ADR, o Código Europeu de Transporte de Produto Perigoso, item 4.2.2.3.4, exige essa regra para tanques, compartimentos acima de 7.500 litros. Os Estados Unidos ilustra nos vídeos isso. E alguns ensaios também na década de 70, no Canadá, mostraram esse efeito. Veja que o filme é bastante antigo. Eles instalam um tanque plástico num tanque parcialmente cheio para observar o movimento lateral do líquido. Veja como ele sobe na parede. Por isso que se o volume do líquido carregado for menor que 80%, tem que rejeitar o carregamento, trazer um tanque menor. Terceiro risco, efeito chicote nos bitrens. Muito bem, nós sabemos então que quando você tem duas articulações, a unidade traseira amplifica o movimento do cavalo mecânico ou do caminhão. Isso acontece no Romeo e Julieta, acontece no bitrem e no rodotrem. Se o motorista desviar 1 metro num bitrem a 80 por hora, a última carreta vai desviar 2,5 metros. Se ela estiver vazia, ela vai varrer a pista. Se ela estiver carregada, ela não vai conseguir vencer esse movimento, a aceleração lateral vai fazer ela atingir a SRT e a carreta traseira vai tombar e puxar todo o conjunto. Por isso que é comum nas rodovias a gente encontrar o bitrem traseiro tombado antes das outras unidades. A unidade traseira sempre vai tombar por primeiro. Esse movimento é chamado Rearward Amplification em inglês, ou amplificação traseira. Observem o gráfico, em preto o cavalo mecânico, em azul a primeira carreta, e em vermelho a segunda carreta, fazendo uma manobra em S, uma manobra de formato senoidal.
na primeira perna, a carretinha traseira aumenta um pouco o movimento lateral, e na segunda perna do S, a carreta traseira aumenta muito o movimento lateral e pode levá-la ao tombamento. Tombou a carreta traseira, vai puxar a intermediária e vai puxar o cavalo mecânico. Observe nesse vídeo um acidente real com o conjunto canavieiro. O motorista vai entrar, puxa o volante e volta. Olha a última carreta. Quase tombou em cima daquele motociclista. Observe novamente. Só a carreta traseira tomba. Isso pode acontecer na entrada de um posto, por exemplo. O motorista desse rodotrem entrou muito rápido. Observem a carreta traseira. Terceiro risco que nós temos é descer numa serra. Nós temos um erro clássico no Brasil. Motorista, claro, nós temos motoristas experientes, mas nós temos muito carteira E recente que não recebeu treinamento adequado. O motorista tem que entender que os conjuntos mais pesados, se você ele deixar para reduzir a velocidade dentro da serra, o sistema de freio vai ganhar um aporte de calor e ele vai ter que negociar com o sistema de freio até o final da descida da serra. Por isso, a regra número 1, entrar dentro da serra já com a velocidade correta, entrar com o freio motor ligado, marcha reduzida. Se a marcha está errada, pisa rápido no freio, põe uma marcha mais reduzida. O que faz esquentar o sistema de freio? Manter o pedal de freio ou manetinho, freio da carreta, acionado de forma constante. No final da serra, o freio está superaquecido, começou a cheirar queimado, a lona vitrificou, o tambor de freio espelhou e ele diminuiu o coeficiente de atrito e ele não vai conseguir mais reduzir a velocidade. Observe nessa serra, 376, um tombamento a cada 9 dias nessa mesma curva, chama Curva da Santa. Observem como o tombamento para a esquerda pode ser fatal. Observe que o motorista vai de encontro com a pista, agora aquele caminhão branco lá em cima. Observe aonde que o motorista está raspando ali, ó, no guarda-reio. E ainda temos em alguns casos que a própria via provoca o chamado superesterçamento. Isso aqui é um trecho, saída de Paulínia, se tiver alguém aí que já assistiu minha palestra sabe, SP332, saída da refinaria, tem uma curva ali, nós mostramos isso numa palestra, e aí alguns meses depois aconteceram vários tombamentos. Então vejam que no final da curva, a geometria da rodovia puxa o caminhão para dentro. Se ele já entrar no limiar de tombamento dele, o próximo, nesse momento ele puxa o volante para dentro, vai tombar a unidade traseira. Então vejam que um conjunto trafegando, neste ponto com a seta azul, ele vai puxar o volante para dentro, o bitrenzão vai tombar, puxar as 3 unidades. Se for um rodotrem, a boca de lobo, a boca de bagre vai girar e vai tombar só a unidade traseira. Então, observem a manobra de um bitrenzão 9 eixos, como o cavalo vai tangenciando a mureta de concreto e a carreta traseira já vem num raio menor. E se ele puxar o raio para dentro, a carreta traseira vai tombar. Então, observe um rodotrem tombado, aqui novamente. Aqui o gráfico mostra o pico na direção, quando ele puxa o volante para dentro e provoca o aumento da aceleração lateral e, por isso, o tombamento da unidade traseira. Observe nesse vídeo de 2019, no momento exato que ele puxa o volante para a esquerda, vocês vão perceber, agora puxou o volante para a esquerda, olha a carreta traseira lá. E já pegou fogo na pista. Quarta, faltam só mais 2, a gente sempre diz que existem tombamentos também por causa de sono, e é importante a gente ensinar para o motorista as fases do sono na direção. A primeira fase, as piscadas ficam mais demoradas, nesta fase é dito reversível, o motorista começa a fazer esforço para abrir os olhos. Se ele não interromper a viagem, ele vai para a segunda fase, isso vale para você que dirige automóvel também. A segunda fase do sono na direção é mudar de posição no banco, escorregar para a esquerda, para a direita, tirar o sapato, pôr o pé no painel, pôr uma perna embaixo da outra, é a segunda fase do sono humano. Terceira fase do sono humano, pôr a mão na cabeça, aperta o nariz, aperta o olho, aperta a orelha, coça a nuca, coça a cabeça. Quem dirige de boné tem uma posição clássica,
tira o boné segurando pela pontinha, dá uma coçada na cabeça e põe o boné de volta, ou vira o boné ao contrário. Pôs a mão na cabeça, a terceira fase do sono. Quarta fase do sono, ajeitar o banco, mudar o banco de posição. Mudou o banco de posição, quarta fase do sono. O motorista de caminhão tem uma posição clássica, ele deixa o banco mais de pé para se debruçar sobre o volante. Quem nunca cruzou com outro caminhão na pista, o motorista dirigindo com o cotovelo apoiado no volante e a mão em cima e com o rosto perto do para-brisa. É a quarta fase do sono. Por último, já relaxou o corpo, está pronto para dormir, o cérebro fala assim para ele, fecha o olho só um pouquinho e você já abre. E aí ele vai passar reto numa curva ou vai atravessar para a contramão e dar de frente com outro veículo. Por isso eu sempre digo para o motorista, começou com a folia de pôr a mão na cabeça, mudar o banco de posição, interrompa a viagem. Pare num posto, tome água, café, voltou a dirigir, começa de novo com a palhaçada de coçar o nariz, pôr a mão na cabeça, interrompa a viagem, porque ele vai sofrer um acidente. Observem esse vídeo, os movimentos típicos, mão na cabeça, mudar de posição no banco, perninha no volante, são as posições típicas de sono durante a direção. Com isso, ele vai perdendo a capacidade de controlar o veículo, ó, tapinha na testa. Continua, ó. O pessoal que tem câmera interna pode também controlar. Tarde demais. Quinto e penúltimo, as distrações, né? Distrações cognitivas, excesso de tecnologia on-board e distrações manuais ou visuais. Distração cognitiva são aquelas causadas por excesso de tecnologia. A campeã, todo mundo sabe, é o barulhinho do WhatsApp, fez o barulhinho do WhatsApp, embora 99% das mensagens sejam lixo, o motorista quer ler o que está escrito. Então, campeão, WhatsApp, celular, deve estar desligado dentro da cabine. Mas existem outras distrações cognitivas. Alarmes dentro da cabine que o motorista não consegue identificar o que é. Começa a apitar dentro da cabine e o cérebro dele tem que pensar o que está acontecendo com o caminhão. Distração cognitiva, ele vai perder a atenção na rodovia. E tem as distrações visuais. A campeã de distrações visuais são outros acidentes na rodovia. Aconteceu um acidente na rodovia, o seu motorista, embora profissional, ele quer olhar com detalhe o que aconteceu, se o motociclista caiu, se o cérebro dele espalhou na pista, porque é uma mania de brasileiro gostar de acidente. Se puder, ele tira até uma foto para mandar para os amigos. Então, cuidado com distração cognitiva, cuidado com distrações visuais. Caiu CD no chão, caiu carteira de cigarro, caiu pendrive no chão, deixa no chão. Sexto e último, sinalização ineficaz. Como vocês já perceberam, a sinalização na rodovia não é objetiva para caminhão. Nós temos muitos casos de veículo dizer, eu estava na velocidade da via, e mesmo assim entrou em tombamento. Por isso que nós precisamos pensar no chamado rotograma falado. Rotograma falado é aquela ferramenta que corrige a deficiência da sinalização ineficaz na rodovia. Você põe dentro do caminhão, em tempo real, a possibilidade do motorista saber qual é a velocidade correta para a próxima curva, porque as vias não são identificadas. Aqui uma estrada típica, PR-445, aqui no Paraná, tenho aqui placa de velocidade para o caminhão a 80, logo na próxima curva, onde aconteceu um acidente, eu tenho essa placa indicando curva acentuada, mas e aí vem a pergunta, quanto quer dizer de redução de velocidade essa placa para o meu caminhão, para o meu conjunto bitrem 9-eixo? Não tem indicação objetiva de velocidade. E o problema é que se ele entrar 5 km por hora acima da velocidade segura, aquele processo que os senhores acompanharam vai acontecer. Por isso nós precisamos de tecnologia. Tecnologia que não cause distração cognitiva, que não fique a viagem inteira falando para o cara 40 por hora, 50 por hora, 70 por hora. Ele precisa falar no exato momento que ele identificar que a próxima curva precisa de uma velocidade menor do que a velocidade que o veículo está transitando. Então, eu queria mostrar o resultado de um levantamento do nosso sistema,
que chama-se anjo, ele está aqui. Esse é o chamado rotograma inteligente. Eu passo com um automóvel, com um sistema eletrônico pela via, e ele identifica os raios da via, das curvas, e você já sabe que se eu souber o raio, está aqui, ó, o raio de cada curva, com 2 casas de precisão. Se eu souber o raio de cada curva e souber que caminhão você tem na sua frota, eu sei dizer qual é a velocidade segura para a próxima curva de todo o trajeto. Então, esse é o chamado dispositivo embarcado. Esse dispositivo alerta as curvas, alerta o limite de velocidade para a próxima curva em tempo suficiente para uma redução segura de velocidade. Não adianta avisar a velocidade segura já dentro da curva, porque aí tarde demais. Vai levantar o pneu das carretas e o veículo vai entrar em tombamento. Tá bom, pessoal? Dentro do nosso tempo, era isso que eu gostaria de passar para os senhores. Vamos voltar aqui para a nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, o Renato vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão. Se alguém tiver alguma pergunta, manda pelo chat, tá bom? Obrigado tá bom. pela participação. Abraço. Ô Rubens, você passou a parte técnica, né? Como que o caminhão tomba, o modelo da rodovia, por que tomba, as formas que tombam, o tipo de equipamento que tomba. Assim, eu fiquei. A velocidade da via, vezes a velocidade correta. Como que a gente faz para identificar essa velocidade correta, a velocidade da via, para o tipo de equipamento? Por exemplo, um 9 eixo, um bitrem, uma Vanderleia, um caminhão truck. Qual que é a forma mais eficiente para a gente identificar e para a gente criar barreiras para que o nosso condutor passe nessa rodovia na velocidade adequada? Então, é preciso conhecer que tipo de veículo tem na sua frota, que alguns veículos têm maior facilidade de tombar que outros, e ajustar a velocidade para cada curva da rodovia de acordo com a característica do seu caminhão. Então, você pode ter uma carga seca que precise reduzir 10 km a menos, e pode ter um tanque que precise reduzir 20 km a menos para aquela curva. Mas olha só, por que a gente fala nessa questão? Porque muita gente adotou o rotograma escrito, o rotograma impresso dentro da cabine. Mas aí, uma viagem de 500 quilômetros com 200 curvas, como é que ele vai lembrar, abrir a página lá, 75, a curva é para fazer assim, já passou a curva. Por isso que nós precisamos do rotograma falado, dentro da cabine, mas com informações científicas, ou seja, se você não souber qual é o raio da curva, você não sabe qual é a velocidade segura para o seu conjunto. Tá bom. Outra questão, Rubens, que a gente que está no dia a dia da transportadora, a gente fica na dúvida quais desenhos de pistas são mais propícios a acidente de tombamento? É quando o condutor está entrando em uma alça, é quando ele está saindo, é em uma serra. Quais são esses desenhos aí que você poderia dar uma dica para a gente? Então, os desenhos são especialmente aqueles de raio pequeno. Então, por exemplo, quando você está vindo numa rodovia, o seu motorista, e ele tem que sair da rodovia e pegar uma alça para acessar outra rodovia ou para entrar dentro da cidade, essa alça de acesso tem um raio muito pequeno. E o seu motorista vem a 80, 90 km por hora, muitas vezes o cérebro dele se acostumou a andar a 80 e ele não reduz suficientemente a velocidade e entra, em vez de entrar 40, entra 45. E 5 km por hora é suficiente para provocar o tombamento. E é comum, né, Rubens, na saída de alça, por exemplo, o condutor vem em uma velocidade inadequada, tira o pé, aí ele tenta ajustar o caminhão na pista só pela movimentação que ele já veio. Sendo que o correto é ele entrar numa velocidade menor e quando ele estiver chegando, entrando na pista, ele ir acelerando. É isso mesmo que a gente aprendeu? Está certo ou está errado? Tá certíssimo. Qual que é o problema desse? A regra que o motorista que dirigia cavalo e carreta e passa a dirigir um conjunto mais longo, um bitrem, ele vai sair da alça de acesso e entrar na rodovia principal, ele dá acelerador antes do conjunto alinhar. A última carreta ainda está dentro da alça, e aí provoca o tombamento da última carreta. Esse que você mostrou aqui, Rubens, em frente a Zeferino Vaz aqui, é próximo à minha casa. E acontece isso, assim, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Antes do condutor alinhar o conjunto, ele dá uma pequena acelerada. Por quê? Porque o raio da curva, conforme você disse,
ele é estreito, ele é um raio curto. E o cavalo, ele chega na linha mais ou menos reta antes da segunda carreta sair do raio. Né? Sim, exatamente. Eu vou responder algumas perguntas rápidas. Então, o nosso dispositivo chama Anjo, é esse aqui. É uma patente de 2007 que saiu em 2018. Nós começamos então em final de 2018. Eu tenho instalado em 3 empresas. Uma delas, que é a maior, eu tenho instalado em 150 veículos. Transporto um container de Palotina para o Porto de Paranaguá. Praticamente um tombamento por mês. Está instalado desde outubro do ano passado e sem nenhum tombamento mais. Por quê? Porque o motorista vai se condicionando. Primeira viagem que o cara faz, o anjo apita 10 vezes, porque ele erra 10 vezes, erra, por exemplo, em 10 curvas. Na próxima viagem, ele já vai saber que naquela curva ele tem que fazer 50. Então, passado 3, 4 meses, o anjo que está aqui, praticamente não fala mais, ele fica quieto, por quê? Porque condicionou o motorista em qual é a velocidade correta para cada curva que ele vai fazer. Então, gestão de velocidade é fundamental para a gente zerar tombamento. É possível zerar? É possível. Eu pego usina de açúcar com 22 tombamentos, transportando para a usina, 22 tombamentos numa safra, operador logístico praticamente perdendo o contrato, com pequenas mudanças no comportamento do motorista, na próxima safra, nenhum tombamento. E assim, né, Rubens, teve uns meses para trás aí que eu fui fazer uma apresentação e a meta da empresa era reduzir de 40 tombamentos. Então, o último ano deles foram 40. Eu falei assim, é um absurdo, igual você disse que tem instalado o seu equipamento, aí, o equipamento Anjo em algumas empresas e zerou, né? É de 20 para 0. Né? Para zero. Para zero. Nós estamos com uma operação na BR-262, que é uma BR com bastante curvas também, e ele não precisa de sinal, tá? Todas as informações estão dentro dele, ou seja, faltou sinal de satélite, não precisa de nada, todas as informações da rota estão nele, ele tem GPS, então ele sabe onde ele está. E outro detalhe importante, ele tem o que a gente chama de direção. Se você disser ele vai carregar de volta vazio, ele ajusta a velocidade para a condição vazio, que pode ser um pouquinho maior, tá certo? Do que a condição carregada. Alguns pode falar. E aí, Rubens, você que trabalha com tombamentos, você que já fez perícia de vários tombamentos, quais rodovias aí, para os nossos amigos que estão assistindo? Eu já vi que tem muita transportadora, desde já agradeço o pessoal aí pela audiência, por estar com a gente. Façam perguntas, viu, pessoal? Essa live ela foi feita para vocês mesmo, para a gente bater um papo, aproveitar o máximo do Rubens aqui, para que a gente consiga eliminar esses tombamentos. Hein? Não é normal a gente conviver com tombamentos. O tombamento é o pior acidente que pode ocorrer em uma transportadora, o tombamento é o pior acidente que pode acontecer em uma rodovia, e se a gente acostumar com o tombamento, algo tem de errado. Nós somos gestores, a gente faz a gestão de uma frota. E o gestor ele não pode se acomodar, ele não pode se acostumar com tombamentos. Né? Então, vamos fazer pergunta, vamos espremer o Rubens aqui ao máximo, todo o conhecimento dele, para que a gente, amanhã mesmo, ou hoje mesmo, já comece a implantar na nossa transportadora, né, um modelo, né, de direção segura para evitar o tombamento. Então, façam perguntas. E aí, Rubens, eu gostaria de saber quais rodovias você fala assim, cara, essas rodovias que eu conheço são as principais, que têm os principais tombamentos. Então, nós temos aí, na questão do relevo, né, o estado de Minas Gerais é um estado com bastante frequência, porque tem muita serra, onde tem serra, tem estradas muito antigas, né, e aí normalmente o trajeto novo foi construído baseado no trajeto antigo, muitas vezes da época do Império. Nós temos aí no trecho na São Paulo, Rio, na Serra das Araras, nós temos aqui perto de Curitiba, né, em Barra do Turvo, nós temos o campeão aí, Serra do Mutum, acho que é Bahia, se não me engano, Serra do Mutum, se vocês procurarem no Google tombamento Serra do Mutum, vocês vão ver a quantidade de tombamentos, porque associa trecho de serra que o motorista deixa esquentar e não consegue reduzir a velocidade, com curvas de geometria antiga,
curvas asfaltadas em estradas que provavelmente eram de terra. E aí, raio pequeno, aceleração lateral maior, leva ao tombamento. Tá certo. Deixa eu só responder aqui, ó. Rubem, o Fernando perguntou em que se baseia nossas velocidades na rodovia. Se baseia no projeto americano, de acordo com a geometria da rodovia, eles especificavam a velocidade num livro chamado Green Book, do órgão americano chamado AASHTO. O problema é que esse estudo é da década de 50, e aí os conjuntos brasileiros foram aumentando de tamanho, de peso, e as placas são as mesmas, por isso que o certo seria ajustar. Mas como isso vai demorar muito tempo para que os órgãos, as entidades que fazem aí o projeto geométrico de rodovia associem que os veículos mudaram e corrijam a sinalização, depende da nossa gestão mesmo. Cada transportadora tem que fazer a gestão de velocidade para ensinar para o motorista que ele não pode entrar na curva na velocidade da placa. Tem que entrar um pouquinho abaixo. Ô Rubens, o nosso amigo aqui, Francisco Carvalho, está perguntando se vocês disponibilizam o equipamento Anjo para teste. E aí, pessoal, eu queria deixar claro, Rubens, eu queria deixar claro para todo mundo que a intenção da live, né, é a gente conversar sobre esse tema que é extremamente importante para nós transportadores, é extremamente importante para os embarcadores, é extremamente importante para a sociedade, né? E equipamentos, o Rubens é responsável aí pelo Anjo, tem outros equipamentos, e assim, não é o interesse em vender produto, né, Rubens? O interesse exatamente. Falar sobre ferramentas de prevenção. E o equipamento do Rubens é um desses. Vai lá. O Alexandre perguntou se defeito mecânico provoca tombamento. Certamente, especialmente feixe de mola quebrado, pneu com calibração muito diferente, né? Se você deixar o pneu vazio de um lado, a carreta já vai andar meio inclinada. Feixe de mola encavalado na balança da suspensão também pode provocar tombamento, porque se ele escapar, a carreta se inclina. Uma outra pergunta que o pessoal fez, suspensão pneumática é melhor que a suspensão mecânica? Sim, embora ela ande, você olha na pista, a suspensão pneumática parece mais flexível, mas na suspensão pneumática, o eixo atua como barra de torção, a carreta inclina quando faz a curva, e a suspensão faz ela voltar mais facilmente para a posição. Na suspensão mecânica, normalmente ela se inclina, e se a velocidade for excessiva, ela vai embora, e vai levar ao tombamento. Alguém perguntou se existe algum país com conhecimento específico. Sim, alguns países, especialmente que usam conjuntos longos, como o nosso, Austrália, por exemplo, existe cursos para motoristas desses CVCs, né? Conjuntos longos com mais do que 2 veículos, exige formação específica. E aí, Rubens, Rubens, aí você não respondeu se você disponibiliza o equipamento para teste. Sim, eu tenho mais ou menos uns 5.000 quilômetros mapeado, então, dependendo da rota, eu já até tenho pronta ela, você só me diz qual é o caminhão, vai ter que me mandar aí uma foto dele, a especificação, se é bitrem, bitrenzão, rodotrem, e aí o software ajusta a velocidade na rota para as características do seu veículo. E aí, Rubens, eu vou responder uma pergunta que ele fez para você, mas eu vou responder também. Pode o responder. Fábio Claro, qual é a sua opinião sobre a ISO 39.000, gestão da segurança viária? Assim, Fábio, se você vai fazer a gestão da segurança viária, de fato, se você vai controlar, se você vai ter indicadores, se você vai implementar rotogramas, se você vai implementar manutenção preventiva, se você vai discutir isso com a sua liderança, se a sua liderança vai fazer um compromisso público, colocar isso na política, ela vai ser extremamente válida. Agora, se você vai utilizar como mais um certificado que você coloca na parede, eu vejo que não teria nenhuma utilidade. É mais um certificado que você vai gastar dinheiro todo ano e não vai ter o resultado, né? Então, eu faço algumas auditorias para embarcadores, e o que a gente pega? Por exemplo, a gente vê que o tombamento, a principal causa do tombamento é a velocidade. E aí, o transportador, ele contrata um serviço de telemetria, que seja Sascar, Autotrack, ONX, Sigra,
esses milhões que existem por aí. E ele não tem outro trabalho, ele tem certificações, ele tem SASMAC, ele tem ISO, ele não tem o trabalho de ir no sistema de rastreamento, de fazer o controle das violações. Então, quando a gente vai auditar, a gente vê velocidade de 100 km por hora, 110 km por hora. E aí, o embarcador fala, o transportador fala, putz, mais um tombamento, eu estou com azar. E o Rubens está deixando claro para a gente que não existe azar em tombamento, que não existe má sorte do motorista. O que existe é uma falta de gestão, uma falta de gestão do comportamento do condutor. Então, assim, a ISO 39001, a gestão da segurança viária, na minha opinião, é excelente. Né? Eu trabalho com ISO, eu estou implantando ISO em várias empresas de transporte. Agora, o que eu vejo algumas pessoas implementando é papel. Ela chega, a gente precisa de um procedimento X. Vamos fazer um procedimento de pneu, vamos fazer um procedimento de manutenção preventiva, vamos fazer um procedimento de controle de jornada, vamos fazer o papel. O papel não gera nenhum resultado. Eu posso falar com toda a garantia para vocês do que eu já fiz. Né? Empresas que eu prestei consultoria já trabalhou 50 milhões de km sem tombar caminhão. 1000 dias com mais de 500 veículos na frota. Agora, se você quer implantar qualquer ferramenta para ter o status, cara, eu entendo que não vale a pena. É jogar dinheiro fora. É você ter um título, só que na prática é até incoerente. O seu cliente fala, você tem gestão da segurança viária, você fez um compromisso público de fazer uma gestão da segurança viária. Só que, na prática, todo dia, todo mês, você tomba o caminhão. Todo mês você dá problema para o seu cliente. Na prática, o seu certificado, ele até joga contra você. Ele fala, putz, essa empresa é uma empresa de fachada, é uma empresa que só faz papel. E o que a gente eu tenho visto muitas empresas preocupadas com o papel. Pessoal, papel não vai evitar o tombamento. Ponto. Papel não vai evitar um procedimento muito bem escrito de manutenção preventiva, não evita o acidente. É melhor que você não tenha o procedimento de manutenção preventiva e faça, nem que seja num papel de pão, mas faça a manutenção corretamente. Ponto. Deixa eu responder a pergunta do Edson Matos aqui da Braskem, ou poderia comentar um pouco sobre o requisito para distribuição de peso? Claro, a gente está focando um pouco nos tanques, mas a gente tem que lembrar também que a distribuição correta de peso sobre a carreta interfere na estabilidade dela, ou seja, centralizar o centro de gravidade da carga deve coincidir com o centro geométrico da carreta, o meio da carreta, ou seja, da metade para frente, o peso tem que ser igual à metade para trás da carreta para o peso não ficar fora de centro. E, logicamente, eu tenho que amarrar. Lembrando que, quando a gente trabalha com amarração de carga, a gente ainda vê muito costume errado. Por exemplo, carrega a carga paletizada, cinta uma fila de pallet e a outra não cinta. Mas ela está travada entre duas. Quem falou que está travada? A legislação exige que todas as fileiras de pallets, ou big bag, ou sacaria, todas as fileiras tenham uma cinta para amarrar. A relação é muito simples, a resistência da cinta, a capacidade máxima de trabalho dela, tem que ser o dobro do peso da carga que ela está contendo. E o erro clássico número 2, eu abro uma carreta de Sider, amanhã se vocês forem na sua empresa e tiver carreta Sider, abre a carreta de Sider, o motorista leva a carga dentro do Sider sem amarração, achando que a lona e as ripinhas vão segurar quando ele faz uma curva. E é proibido, a resolução 552 diz, carroceria do tipo lonado, furgão Sider, as lonas de contenção não podem ser consideradas dispositivos de amarração de carga. Você tem que cintar todas as cargas no Sider, senão ele vai encostar na lona, embarrigar a lona. Quem nunca viu um Sider embarrigado na pista, com a carga encostada na lona?
se fizer uma curva, a carga encostar na lona, ele vai provocar o tombamento como se fosse uma carga líquida. Ô Rubens, e o Nelson Estevão aqui, filho, ele está falando assim, ó, devemos exercitar e não simplesmente documentar. Ô Nelson, tem uma doença hoje no transportador, eu estou entendendo como uma doença. A doença de geração de papel. A doença de, cara, faça um papel maravilhoso, etc. Faça pastas maravilhosas. Só que a gestão está ficando esquecida. Então, quando você vê a pessoa tombando, os caminhões tombando dessa transportadora, quando você vê os motoristas praticando velocidade incompatível, você pode ter certeza que a gestão está ficando esquecida. E aí, eu combinei com o Rubens de falar um pouco sobre essa gestão, né? A gestão voltada à prevenção de tombamentos. Então, quando você acha que o tombamento ocorreu na rodovia, você já está começando o primeiro erro. O tombamento não começa na rodovia. Todo tombamento é uma falha de gestão. Né? Eu estava conversando com o Rubens um pouco antes da gente entrar na live, e o transporte, ele envolve um risco que é um risco objetivo. Transportar é perigoso. Colocar um veículo de 36 metros na rodovia, carregado com 60 mil litros de combustível, carregado com 60 toneladas, é perigoso. Ponto. Então não adianta a gente tentar correr disso. Não adianta eu falar, a minha atividade pode ser feito mais ou menos. Não. Transporte, independente se é de produtos perigosos, se é de fracionado, se é de carga seca, é perigoso. Transportar é perigoso. E onde começa o seu acidente? Ele começa lá no recrutamento e seleção. Sabe quando você está com aquele caminhão parado, você está com aquele veículo parado e você só está encontrando motorista de carreta e o pessoal está apertando para ter 9 eixos, para ter bitrem, e você fala assim, sabe de uma coisa? Eu não estou encontrando motorista de 9 eixos, eu estou encontrando só motorista de carreta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar ele a si mesmo e vou dar um treinamento mais ou menos para ele. Ali já está começando a iniciar o seu acidente. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer para evitar o tombamento é o processo de recrutamento e seleção. Você precisa entender o seu condutor, a pessoa que você está contratando. Então, você quer eliminar os tombamentos da sua empresa, mas você não faz um processo bom de recrutamento e seleção. Por exemplo, você não consulta o vitimado do condutor. Então, o condutor ele já tombou 3, 4, 5 caminhão e você contrata esse condutor. E aí você faz um teste psicológico com uma clínica terceirizada ou não acompanha isso muito bem, a clínica também não sabe qual que é o seu know-how, qual que é o seu negócio, e aí você manda esse condutor para a rodovia. Esse condutor que já tombou vários caminhões vai tombar o seu também. Sabe por que ele vai tombar o seu caminhão também? Porque ele é um condutor agressivo no trânsito, é um condutor que tem um comportamento ruim no trânsito. E se o condutor tem um comportamento inadequado no trânsito, ele vai tombar. Que seja hoje, que seja amanhã, que seja depois, ele vai tombar. E aí, pessoal, o tombamento começa no recrutamento e seleção. Mas vamos supor que você contratou bem, só que você tem uma cultura permissiva. Você tem uma cultura que você contrata um serviço de telemetria, mas você não utiliza. Você tem já ali a ferramenta. Eu vi o pessoal da Veltec que estava aí dentro, estava na live. Aí você contrata a Veltec, você contrata a sigla, você contrata o anjo aí do Ruben, você contrata outra ferramenta, mas só que você contrata porque o embarcador mandou contratar. Você contrata porque você não contrata porque você vê valor. E você não faz a gestão do que você não vê valor. E aí você vai ter o quê? Salvo engano, Rubens, os quinto ou sexto risco que você falou, que é o excesso de equipamentos eletrônicos dentro do caminhão, apitando, falando, e sem gestão nenhuma. Sem gestão nenhuma. Recente, eu estava conversando com um transportador, aí eu falei com ele, e onde fica a sua cerca eletrônica? No perímetro urbano inteiro da cidade X. Eu falei, mas no perímetro urbano inteiro?
Será que é isso mesmo? Será que não tem que ter um traçado de 2 km avisando só aquele local que é o mais perigoso? Será que tem que ficar apitando no ouvido do motorista o tempo inteiro? Isso é falta de gestão. E aí, quando falta gestão, pessoal, falta tudo. Então, primeiro, a primeira causa de todos os tombamentos que eu já participei da investigação, alguns com fatalidade, infelizmente. Teve um que eu participei que morreu 15 pessoas, né, entre elas crianças. Eu participei, fui contratado para atender essa emergência. Então, assim, para mim, foi muito... Espera aí, pessoal, que eu esqueci de desligar o celular. Então, vamos lá. Para mim, foi muito... se fosse no trânsito, eu já tinha tombado. Então, pessoal, o que acontece? A gente vê que a principal causa é o comportamento do condutor. E o comportamento do condutor, ele está moldado no que a empresa tem de valor. Então, se a empresa tem uma equipe, se a empresa tem uma liderança presente, se fala sobre esse assunto, né, pega essa palestra do Rubens, apresenta para os condutores, fala do risco, fala que o caminhão realmente tomba, que ele tem um limiar de tombamento maior do que os veículos de passeio. Então, se você explica isso para o condutor, né, se ele entende o risco, você pode ter certeza que você já reduziu metade do seu problema, 50%. E qual que é o outro 50% que você vai ter que reduzir? É o controle. Então, eu não posso acreditar que eu coloco um condutor na rodovia e que ele dirige sem falar o celular. Hoje eu tenho o quê? Eu tenho ferramentas. Eu tenho câmeras embarcadas, né? Eu tenho equipamentos para ver se o comportamento do meu condutor. Ah, Renato, eu não posso investir em câmeras. Hoje, devido à Covid, o transporte está em crise, eu não consigo investir em um equipamento que seja que tenha custo. Poxa, de coração, o que eu digo para você, se você iniciar hoje, falar assim, a partir de amanhã eu vou controlar a velocidade dos meus motoristas, eu vou implementar a velocidade de 80 km por hora, todo motorista que descumprir essa velocidade, ele vai ser orientado em tempo real. Ele cometeu a violação, você já manda alguma coisinha no computador de bordo, uma orientação, e opa, você excedeu o limite, mas não é para brigar com o motorista durante a direção, mas só para ele ter ciência de que ele está sendo monitorado. E aí você vai resolver mais uma parte do seu problema. E aí, pessoal, se você já tem uma ferramenta que o Rubens falou, ele tem a ferramenta dele, mas tem outras também no mercado, o rotograma falado, que é um grande diferencial. Mas não é o rotograma falado, por exemplo, o que a gente tem visto hoje. Ah, você tem rotograma falado? Tem. Deixa eu auditar. Você tem cerca eletrônica? Tem. Beleza. A serra de Santos o condutor pode dirigir a 40 por hora. Ele está andando a 70. Qual que é a ação que você tem? Nenhuma. Então, beleza, a serra é 40, ele está andando a 70 e você não tem ação nenhuma. Você está incentivando. É melhor que você tire o rotograma falado, porque toda vez que você implanta uma ferramenta e ela não é cumprida, e o condutor não cumpre, sabe que não está cumprindo e você não tem uma ação, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que você está gerando para ele um incentivo ao descumprimento. Ele fala assim, não é importante nem para eles que implantaram, que gastou dinheiro com isso, imagina para mim, que sou apenas o usuário. E aí, pessoal, passou do controle da violação, outro item importante, você precisa de ter motoristas instrutores, que seja 1, 2, 3, enfim, dependendo do tamanho da sua frota, o motorista se compromete muito mais com outro motorista, né? Ele vê empatia no motorista instrutor. E você tem que saber delegar para o seu motorista instrutor. Então, o que a gente vê no dia a dia? É motorista monitor, instrutor, cada um tem um nome. O Master Drive, o que a gente vê? A empresa pegando o motorista Master Drive para fazer viagem. E a parte de comportamento que ele deveria estar trabalhando, a parte de avaliação de risco de rota, avaliação de ponto de parada,
implementação de cerca eletrônica está ficando para lá. O rotograma, ele não é atualizado. Então, o que você precisa de implementar e implementar com urgência? Implementar atividade do motorista instrutor de fato. Não o motorista instrutor que quer quebrar galho para fazer viagem, mas o motorista instrutor que está ali para dar suporte ao seu motorista. E falar com o motorista instrutor, passar para ele que a responsabilidade do comportamento dos motoristas da sua empresa está na mão dele. Ele tem que ser o líder direto do motorista. O motorista tem empatia com esse instrutor. Quando você passa para o motorista instrutor, dá uma orientação para o motorista, a chance dele absorver essa informação e se comprometer com ela é muito maior do que quando você somente fica falando. Né? Fala, lá vem o técnico de segurança de novo. Não, ele está falando com o motorista. Um cara que dirige igual ele, que conhece igual ele, que sabe dos riscos. Muitas das vezes, o motorista ele pode argumentar com você, poxa, você está falando aí sobre serra, você está falando sobre prevenção a acidente, mas você nem tem carteira. Então, implementa, cara. Vê se você nem que seja um motorista padrinho, eu não posso gastar com isso hoje, vou implementar um motorista padrinho. Faça os motoristas se comprometer com outro motorista. Isso gera um resultado enorme de empatia. E aí, pessoal, você tem que trabalhar o reconhecimento. Né? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre implementei. Hoje eu estou com a camisa da TSI aqui, mas o que a gente vê a forma de reconhecimento? Eu vou sortear um carro no final do ano. Cara, não vai dar o resultado se você der uma camisa, a sua empresa, o uniforme é vermelho. Você der uma camisa para o cara branca e coloca na camisa de todo tamanho. Essa camisa aqui é para o motorista que tem o melhor comportamento dentro da empresa no mês de maio. Você implementa para ele, entrega para ele um certificado de papel assinado pelo diretor, pelo presidente, e fala aqui, você está vendo esse certificado? Esse certificado você está recebendo da mão do presidente, que custou R$1 a impressão, e você fala assim, porque você foi o melhor motorista do mês de maio. O meu sogro é motorista do ônibus Pássaro Verde. Já foi, né? Hoje ele está aposentado. Até hoje é um certificado que ele recebeu na década de 80. Está lá na parede. Um certificado como ele foi um dos condutores lá da direção, não sei das quantas. Então, assim, esses pequenos incentivos para o motorista vale muito, mas muito mais do que ele ver um carro que vai ser sorteado para dezenas de motoristas no final do ano. Né? Ele vê o par dele, ele olha para o Rubens e fala assim, o Rubens tem uma camisa branca, porque o Rubens é foda, o Rubens ele é um motorista que cumpre a velocidade, ele é um motorista que participa das reuniões, ele é um motorista padrão. Eu não posso ser pior do que o Rubens, eu vou ter essa camisa branca também. Ele se compromete com isso. Então, muitas vezes, a gente se apega a premiações em dinheiro, a premiações de grande monta, e isso não dá o resultado imediato. O resultado imediato é mudança de comportamento na hora. E o que muda de comportamento na hora é premiação mensal, reconhecimento mensal. Pequeno, um jantar de R$100 para ele fazer com a esposa, tirar foto. Aí você põe no seu jornal, esse motorista aqui foi jantar com a esposa porque ele foi o melhor motorista. E você se apega a carro, a sortear um caminhão e tem tombamento. Teve uma vez, né, que eu estava pensando na consultoria para uma transportadora, e aí o dono falou, Renato, eu pago R$200 mil de liga do motorista, e eu tive tombamento, eu estou ruim em excesso de velocidade, e o embarcador falou que se eu não melhorar, eu posso até ser cortado. O que você me indica? Aí eu corto os 200 mil, já incorporou no salário. Vamos pegar esses 200 mil e vamos dividir ele por mês, vamos dividir ele de outra forma. Outro tipo de premiação. Vamos fazer 3 meses aí para cortar, vamos tirar essa premiação e vamos implementar outras ferramentas. Por que nós vamos implementar? Porque o que virou salário, toda a premiação que vira salário para o motorista, ela deixa de ser valor.
Por que ela deixa de ter valor? Porque a esposa já está contando com esse dinheiro, o filho está contando com esse dinheiro, está todo mundo contando com esse dinheiro, a sogra está contando com esse dinheiro, a amante está contando com esse dinheiro. E o que ocorre? Ocorre que para ele já não é valor. Para ele, o que é? Para ele já é uma obrigação você pagar. E aí você está jogando dinheiro no lixo. O que aconteceu? Nós cortamos essa premiação, implementamos várias premiações menores, reduzimos essa premiação em mais de 90% e a empresa decolou. Só que a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou o comportamento. O comportamento. E aí, pessoal, eu vejo outra falha gravíssima que a gente vê nos tombamentos é você dar excesso de chance para o condutor. Então, assim, você pegou a 100, conversou, fez uma boa orientação para o motorista. Não é aquele papel que você pega e fala assim, aqui, ó, assina aqui. Ou então, o que eu vejo muito, Rubens? Eu vejo o seguinte, o motorista deu a violação de 100 km por hora. Aí vem o técnico de segurança e assina a advertência para ele. Eu falo assim, peraí, mas quem deu a violação de 100 km por hora? Ah, foi o motorista. Ah, mas ele não quis assinar. Então, peraí. Então, se ele não quer assinar, ele está falando a seguinte mensagem: eu vou continuar dirigindo a 100 km por hora. Eu não vou mudar o meu comportamento. Então, assim, o que eu indico? Ah, então eu vou discutir com o motorista? Claro que não. Você monta uma equipe, um comitê disciplinar dentro da sua empresa e leva esse caso para o comitê. Quando você trabalha com mais pessoas, então, por exemplo, você tem um motorista complicado que toda vez que você conversa com ele, existe uma discussão, existe. Então, beleza, monta um comitê e você leva esse motorista para o comitê, mas não para punir o motorista, mas para orientar o motorista. E coloca a gerente de RH, coloca o gerente de operações, o gerente de segurança, coloca o coordenador dele direto, o motorista monitor dele direto, e aí você monta um comitê, e lá no comitê, eu tenho certeza, vocês vão conseguir orientar esse condutor da forma adequada, e ele não vai violar mais. Eu já participei de comitê desse, Rubens, que o motorista era extremamente problemático, e ele saiu da sala chorando, mas ele não chorou de raiva, ele falou, Renato, eu me comprometo com a empresa, eu vi que vocês querem o meu bem, e quando a gente senta na sala, pessoal, a gente não pode querer o mal do condutor, falar, esse cara não tem jeito. Se você entende que o cara não tem jeito, você, de repente, não está na atividade correta. Todo motorista tem jeito. Você pode conversar, você pode orientar, você só não pode ser permissivo. O cara deu 100 km por hora ontem, eu não falei nada. Deu há 30 dias, não falei nada. Deu mais um, eu não falei nada. O cara fechou a jornada meia-noite, abriu 2 horas da manhã, dormiu 1 hora só e eu não falei nada. Eu estou sendo permissivo. Na medida que eu sou permissivo, eu dou o quê? Eu dou incentivo para o condutor violar, porque ele entende o seguinte, ninguém está me olhando, o negócio está tranquilo. E o condutor, pessoal, eu posso garantir, não sei se meu amigo Cláudio entrou na live, se entrou, que é motorista, né? Entrou na live. Se o motorista, ele quer fazer o que é certo, mas ele quer ver a liderança também fazendo o que é certo. E o que a gente muitas das vezes vê nas nossas consultas é a empresa querendo que o motorista faça o que é certo, mas a liderança não quer fazer o que é certo. E aí existe um conflito. O motorista não vai fazer se ele não... A melhor modelo de liderar alguém é pelo exemplo. Aí você quer que o motorista não fale o celular. O seu coordenador de logística só anda falando celular. Ele entra na garagem e sai da garagem falando no celular. Espera aí, a gente não pode ser hipócrita, nós temos que fazer a gestão da segurança viária, igual o Fábio falou. A ISO não pode ser mais um papel, tem que ser a gestão. Tem que valer para o diretor, para o presidente, para a moça do café, para o motorista, tem que valer para o gerente de segurança, tem que valer para todo mundo. Né? E aí eu vou conseguir, sim, acabar com os tombamentos. E finalizando, pessoal, o que a gente pode hoje implementar hoje? O que eu daria um conselho para vocês implementar hoje? 2 questões para você evitar o tombamento. Né? Na minha área, na área de gestão da segurança viária, eu daria 2 conselhos. Primeiro, uma eficiente gestão da velocidade que o seu condutor está rodando. E aí você tem que fazer um controle de velocidade adequado.
que seja por trecho, que seja só a velocidade de 80, de 60 na pista molhada, de 80, mas você tem que começar a olhar o comportamento do seu condutor imediatamente. Eu estou falando que você pode implementar hoje, porque o rotograma falado, você ainda precisa de um tempinho para implementar. Então, você precisa de implementar hoje o controle correto da velocidade do seu motorista. E a segunda coisa que eu implementaria hoje, começaria hoje, conforme resolução, cara, eu fechei o meu documento aqui, mas salvo engano é a 927 do CONTRAN, 920 do CONTRAN, é fazer a escala de fadiga do seu condutor. Avaliar se o seu condutor está realmente descansando. Fazer um formulário, a gente tem vários formulários, mas bater um papo com o seu motorista, ver como é que é a situação da casa dele, se ele está descansando bem, se ele está tendo algum problema financeiro, se ele está tendo algum problema familiar, ver, entender, implementar uma ferramenta que você possa fazer um hábito para o trabalho para reduzir a fadiga, né? Então, você controlar a jornada de trabalho, né? E eu tenho certeza que se você controlar 2 itens hoje, você vai dar aí um passo para 90% para finalizar com 90% dos tombamentos. E aí o Rubens pode me corrigir se eu estiver errado. Que, primeiro, controle de velocidade. Segundo, controle um programa de gestão de fadiga. E aí eu falei dois, mas vou falar o terceiro também, que aí é na área do Rubens e ele pode complementar. Uma correta manutenção preventiva, né? Evitar a corretiva, que é uma doença. A corretiva é uma doença. Implementar uma correta manutenção preventiva. Bacana, Isso pessoal? aí, isso aí. Pessoal, obrigado pela participação. Nós tivemos aí no topo quase 100 integrantes. Para nós foi uma surpresa. Nós estávamos falando em 10 integrantes. A gente já ia estar feliz com 10. Chegamos a praticamente 100, tá certo? Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima a gente vai, já houve algumas sugestões aí. Vamos combinar com o Renato, vou fazer mais algumas. Vamos convidar mais gente para participar. Dá para participar 3 ao mesmo tempo aqui. E aí a gente faz, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite, bom final de semana. Se cuidem aí para se defender da Covid. Precisar alguma coisa minha, tem meu e-mail. Vou deixar esse vídeo lá, quem quiser assistir de novo, tá bom, pessoal? Obrigado, até a Valeu, próxima. pessoal. Obrigado por tudo. Fica com Deus e se cuide.